Bem-vindos ao ONE, o podcast da ResMed que desvenda o mundo do sono com quem entende. Eu sou a Sofia Furlan, eu sou especialista clínica na ResMed e hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que faz um bem para o mundo do sono aí e com as suas redes sociais, com suas aulas, tratando seus pacientes, faz toda a diferença aí na educação do sono. Então, a Amanda Costa é otorrinolaringologista e médica do tráfego. Seja bem-vinda e hoje a gente vai falar sobre um tema que é tão importante que conecta sono, saúde pública e a responsabilidade clínica, que é a saúde no trânsito, a sonolência no trânsito. Seja bem-vinda. Muito obrigada, mas é uma honra pra mim. Eu sou fã da Sofia e fã do teu trabalho. É recíproco. E hoje a gente vai deixar muitas informações para quem quer entender um pouco mais sobre esse tema tão relevante que é a sonolência no trânsito e tudo que se envolve. Tema pouco falado, né? Sonolência no trânsito. A gente pensa e fala tanto de apneia, como tratar, como resolver. E esse é um tema de tanto risco aí para o paciente, né? Tu sabe, Sofia, que eu entrei na medicina do tráfego porque eu comecei a receber muitos condutores sonolentos e eu não sabia o que fazer com eles. Então eu comecei a receber esses condutores e eu comecei a ver que a medicina do tráfego, dentro da medicina, é uma área que estuda toda forma de deslocamento. Então, moto, carro, ônibus, satélite, carroça, tudo isso é medicina do tráfego. E para quem acha que isso é pouca gente, eu digo para vocês que no Brasil nós somos apaixonados por trânsito. Somos. E o nosso código de trânsito, ele é um modelo mundo. Então, é uma baita oportunidade de avaliar pessoas e também condutores quando elas realizam a avaliação para pegar permissão de dirigir. A gente fala assim, permissão. E que bom que a gente tem esse olhar para a sonolência no trânsito, que é um tema que ainda tem que ser muito mais comentado, mas que já tem estudos, né? A gente tem uma porcentagem de... A sonolência ela é responsável por 44% dos acidentes fatais aí nas rodovias, né? Por que você acha que esse tema é tão negligenciado pelos profissionais de saúde na nossa prática clínica? Porque é um dado alarmante. Tu sabe que falar de sono, ele envolve tanta gente, Sofia. E eu costumo dizer que nós, profissionais de saúde, a gente tem uma certa resistência de entrar em temas que a gente não tem resposta pronta para dar. Então, o sono, ele é assim, a gente vai trabalhar com sonolência no trânsito, sim, é do médico, é do físio, é de vários profissionais vão precisar. Então, isso era um tema tabu, mas existe uma lei, a COTRAN 927, que ela fala que nós devemos avaliar o quê? A apneia obstrutiva do sono em condutores. Então, existe uma lei. Como existe uma lei para epilepsia, como existe uma lei para síncope, para surdez, para autismo no trânsito, existe uma lei, está muito documentado dentro da medicina do tráfego. A 927 tem regras para essa avaliação do condutor, que nos obriga a avaliar em quem não dirige moto e não dirige carro, a apneia obstrutiva do sono. Em todas as outras categorias, Exatamente. Então. E nós estamos torcendo para que a gente tenha que avaliar isso em quem dirige moto e quem dirige carro, porque isso não te deixa livre da sonolência. E é interessante isso, Sofia, porque a medicina do tráfego, ela tem regras e leis para tudo, como toda a área de perícia. Bacana. Então, dentro dessa lei, ela fala assim, tu condutor, quando tu vai fazer renovação, ou trocar de categoria, ou fazer a tua primeira permissão, tu precisa ser avaliado, se não for carro ou moto, para pressão arterial, IMC, perímetro cervical e malampate. 4 itens. 2 positivos, opa, tu já tá em risco. Que legal. Ou um EPOR alterado, maior ou igual a 12. Então, tu tem 2 vias. E essa mesma lei fala que tu pode ser aprovado temporariamente ou ser avaliado por especialista. Então, ela é uma lei muito boa, muito certa, só que ela é uma lei que te deixa uma brecha. Entendi. Aprovar temporariamente quer dizer que eu vou garantir que esse motorista com alto risco de sonolência vá lá dirigir. Eu que não quero encontrar ele na estrada. E daqui a 1 ano, ele pode ganhar peso, isso pode piorar. E tu nem sabe qual é o nível da apneia dele. Exato, você nem avaliou. Tu nem avaliou, tu não fez polissonografia. Só que essa lei, ela reflete uma dificuldade que nós tínhamos. E uma dificuldade que a gente tem combatido, que é
como eu vou avaliar? O que eu faço com esse ser humano que quer dirigir caminhão, ônibus? O que eu faço com ele? Eu vou mandar ele para um hospital para fazer uma polissonografia, tipo de laboratório padrão ouro? Era isso que a gente pensava. Mas a medicina, ela mudou. E depois do Covid, a gente entendeu, ficou bem claro para nós, e até pela nossa Academia Americana de Medicina do Sono, que a gente pode realizar métodos domiciliares. O exame simplificado nesse paciente que você já triou, que tem um alto risco ali. Exatamente. Então, falta o adendo na lei, na minha opinião, como médica do tráfego, sim. Isso iria nos ajudar. Essa segunda parte dessa lei ia nos ajudar muito. E nós, como médicos do tráfego, a gente não pode simplesmente dizer que a Sofia, que tem alto risco, não vai causar um acidente. Exato. Ou nem que sim, nem que não. Então, tem essa brecha. A gente entende que sim, que a gente deve encaminhar para uma avaliação com um especialista ou solicitar uma polissonografia. A gente entende esses dois lados, mas isso está sendo construído. Por isso que a gente fala tanto em álcool e fala tão pouco em sono. Exato. Porque o álcool começou antes dessa conscientização. E a gente, no sono, a gente tá a caminho. Entendi. E eu acho que a gente pensa na saúde do paciente. Quando a gente pensa num acidente, você vai envolver uma vida, com certeza que é a dele, e a de quem for mais acometido que estava ao redor. E a gente pode ir mais longe também. Custo, né? Então, para um governo, se a gente pensa que essa pessoa vai usar o SUS ou que a longo prazo essa pessoa pode ter uma sequela, é mais custo também. Então, a gente prevenir, a gente pensar em inserir isso para carro, para moto também, é uma prevenção aí para a vida, mas para redução de custo também, né? Vou falar em números, então. Uma vida que a gente perde no trânsito, ela custa R$700 mil para o SUS. No Brasil, a gente tem esse cálculo. No Brasil, tô falando, a gente tem esse cálculo estimado, sim. R$700 mil, em torno disso, é o nosso custo, tá? 600, 700 mil. Quando a gente fala de empresa, tratar um paciente, um condutor, um motorista com apneia obstrutiva do sono é 4 a 5 vezes mais barato do que os custos que ele causa, do que trocar um retrovisor. Não estou falando de morte, estou falando de custo. E nós, profissionais de saúde, a gente precisa entender que é uma baita oportunidade cuidar da vida do motorista. Prevenção, não é um custo. Né? A gente tem que parar de achar que a gente está colocando custo. Começar a entender que isso é economicamente sustentável, é melhor. Financeiramente é melhor para o SUS, para a empresa, para o paciente. E por outro lado, uma vida não tem preço. Absolutamente, não tem preço. Uma vida não tem preço. Então, isso era como eu falo assim, um mito. Isso era uma mentirinha que a gente contava do tipo, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Tenho o que fazer. Teve um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi o seguinte. Condutor, motorista de caminhão, sofreu um acidente. A princípio, dormiu no volante. E a empresa foi atrás. Mas só um pouquinho, cadê o médico do tráfego? E ele tinha um EPOR alterado. Então, isso foi um processo, e foi todo um julgamento ali, que entendeu que esse condutor não deveria ter sido liberado para o trânsito, já que ele apresentava um EPOR alterado. Uau! Então, isso começou a aparecer porque a gente já entende que tem como fazer exame, que tem como acompanhar, que tem como ver se ele está sendo tratado, tem como acompanhar o tratamento dele. Porque além de tudo é isso, né? Você vai fazer o diagnóstico, essa pessoa tem que estar tratando e ter uma boa adesão, né? No dia a dia. E o objetivo, então, de estudar mais sobre sonolência, eu convido as pessoas a estudarem esse assunto. É muito interessante, vocês vão ficar impressionados com a medicina do tráfego no Brasil. Estudar mais sobre isso e entender que a mesma medida que a gente teme um condutor alcoolizado, que a gente lê uma big placa lá na rodovia, a gente tem que temer o condutor alcoolizado como sonolento. É a mesma medida. E por que a gente trata tão diferente, né? Começa na gente. Começa no profissional de saúde e expande para a sociedade. Então, o mesmo popular de roncar é normal, o mesmo popular de venda seu sono, acorde cedo, como é que é? Fique acordado enquanto eles dormem. Deus ajuda quem cedo madruga. Ajuda. É isso. O sono, ele tem que ser encarado como algo prioritário.
E nós vamos demorar um tempo. Claro. Então, é por isso. E porque antigamente a gente entendia que não teria como colocar um condutor para avaliar sono, para avaliar. Eu vou falar de apneia, porque é de apneia que fala nessa lei. A lei é clara. Ela fala assim: avaliar a apneia obstrutiva do sono. Ela usa esse padrão, não negligenciando as outras causas de sonolência. Que a gente pode ter também, né? Alguns outros distúrbios do sono. Podemos ter. Quem usa benzodiazepínico, o condutor que tem narcolepsia. Mas eu até brinquei. Insônia, sono insuficiente. Eu até brinquei esses dias que a gente costuma usar exceções e não o geral. Se eu pegar aqui 1.000 motoristas de caminhão, colocá-los aqui, 0,4 deles vão ter alguma doença de hipersonolência central, narco, hipersonia. Mas 300 ou 350 vão ter apneia, Um terço gente. vai ter. E um terço vai ter sono insuficiente e um terço vai ter insônia. Então, o básico funciona no trânsito também. Com certeza. Então, sim, eu quero fazer diagnóstico de narcolepsia, eu quero. Mas primeiro, eu vou fazer o quê? Sono insuficiente, insônia e apneia obstrutiva do sono. Depois drogas, abuso de drogas. Depois distúrbios de ritmo, organizar essa jornada que muitas vezes é uma jornada irregular. Então, o simples funciona no trânsito. E muitas vezes o profissional de saúde, ele se ilude, né? Tá, mas e se eu fizer esse exame fora do laboratório, aí o que eu faço com quem tem narcolepsia? Bom, essa vai ser a tua exceção. Tu vai encaminhar para o médico especialista. Mas os que têm apneia... Um alto risco ali tão claro, né? O claro a gente não pode errar. O claro, todos nós... Que é a maioria. A maioria a gente tem que estar apto para fazer o diagnóstico. Eu acho que tem um ponto importante aqui quando a gente fala de sonolência no trânsito, que é a apneia do sono é claro que é um distúrbio que pode provocar, né, a sonolência. Outros distúrbios do sono que a gente falou aqui também, mas existe a sonolência fisiológica e existe a sonolência patológica, e muitas vezes a privação de sono por um plantão, ela gera essa sonolência. Então, vem do profissional de saúde que não está conscientizado sobre isso, entender também, né? O que você acha disso? Eu acho que o sono insuficiente é uma epidemia. Eu atendo mais pessoas no consultório geral que me dizem que, Amanda, eu vivo com sono e eu vou ver, e na verdade, eu durmo pouco. Eu queria ser igual ao meu vizinho, que dorme 6 horas, mas eu preciso de 8. Então, isso não é algo que eu vou dar um remédio, isso é algo que nós vamos ter que ajustar. Exato. Meu querido, talvez tu precise dormir mais. E lembrando que assim, o marco é de 6 a 8 horas, não significa que você pode funcionar em qualquer um deles. Dentro desse range aí, né? tem que ver o que serve pra você. Porque não existe uma receita, né? Mas eu queria Todo mundo queria, precisar né? de 6, mas meu querido, tu não precisa. Então, eu vejo essa pandemia, ela é não só no trânsito, ela é na vida, na sociedade, 24 horas, sendo que a gente não é 24 horas. Então, esse é o primeiro passo, e isso acomete os motoristas, sim. A gente vive uma realidade de um motorista que tem uma entrega pra fazer. Se eu dirigir mais 1 ou 2 horas e dormir menos, eu vou entregar antes. Ele atravessa o Brasil, e se ele chegar antes, ele é bonificado. Porém, o nosso trabalho é cada vez mais entender que o motorista, gente, ele é um atleta. Eu vou falar isso aqui, vocês vão dar risada. Porque a gente tem que mudar a visão que a gente tem do motorista. O motorista não é aquele cara largadão, obeso, largado na cadeira, todo desarrumado, dirigindo um caminhão todo feio. Não, gente, eu quero contar pra vocês que isso não é a realidade, tá? A realidade é um automóvel, um veículo super equipado, com monitorização, com avaliação de fadiga, com um motorista que faz exames semanais, com um motorista treinado pela empresa e que custa muito caro. E o sono, hoje em dia, ele é performance. Então, as empresas entenderam que tirar horas de sono do motorista é ruim para elas. Então, elas monitoram o quê? Inclusive o tempo que ele dorme. Olha que importante, que evolução que a gente chegou. E aí tu vai me dizer assim, Amanda, então as empresas são incríveis. As empresas sentiram no bolso? As empresas sentiram no bolso. Que é onde acontecem as grandes mudanças, não só no Brasil, gente. E você sabe que esse sentir no bolso, foi só assim que a gente melhorou no Brasil. A pessoa que dirigia alcoolizada
E o sonolento, a gente não tem essa consciência porque ainda não mexeu no bolso, né? Mas as empresas já entenderam, elas já fizeram as contas de que um motorista que elas diagnosticaram a apneia obstrutiva do sono, adaptaram o CPAP, acompanharam o CPAP. Melhorou o rendimento. Melhorou o rendimento, é menos acidente, é menos custo, o meu seguro do meu veículo ele é mais barato. Esse motorista não troca de empresa porque existe um interesse das empresas nos bons motoristas. Claro. Isso é um mercado, gente. Treinar demora. Treinar demora, treinar custa. é caro. Custa um caminhão, um veículo que leva cargas perigosas, cargas com alto valor, ele custa. Então, essa pessoa também precisa ser valorizada. Com certeza. Então, a gente tem essa via, falando de empresas de serviço privado, grandes empresas nacionais, e o Brasil se movimenta na estrada. O Brasil não se movimenta na ferrovia. O Brasil não se movimenta com aviões, ele se movimenta na estrada por caminhões, tá? Então, ter essa realidade que estudar sonolência no trânsito não é estudar algo de gente que não investe, tá? Tirem essa ideia de que as pessoas não têm dinheiro nisso, que as empresas querem isso. E a lei... Elas estão investindo, né? Elas estão investindo. E isso é incrível ver como esse condutor melhora e como ele devolve isso para a empresa. Rendendo mais, né? Trabalhando feliz. E eu acho que você falou aqui agora há pouco, o principal distúrbio é a apneia do sono, né? Mas muitas vezes esse distúrbio não tá escancarado. A gente tem muito paciente assintomático também. Quais são as principais características clínicas para a gente definir que tem um sinal de alerta ali com aquele possível paciente que ainda não está diagnosticado e que ele tem um risco no trânsito? Bom, todo condutor é alto risco, ponto. Todo condutor é alto risco. Ah, mas ele não é profissional. Não importa. Todo motorista, ele é um alto risco, tá? Isso também a gente tá bem descrito, artigos, literatura. Segundo passo, qualquer alteração cardiovascular. Hipertenso, já teve um infarto agudo do miocárdio, paciente com angina, alto risco. Paciente que utiliza 2 antihipertensivos ou apenas um, insuficiência cardíaca. Paciente obeso. É obeso, alto risco, já precisamos rastrear, já está mandatório. Outro passo, paciente que queixa-se de sonolência, ronco testemunhado, paciente que acorda com cefaleia matinal, paciente que acorda várias vezes à noite, alta despertabilidade, aquele nosso endótipo que a gente fala que é o endótipo tipo 3, né? Abre o olho, despertabilidade. Além disso, obstrução nasal, sensação que não respira bem. E a gente começa a cair mais em pontos anatômicos. Nariz ruim, amígdala grande, malampate ruim, abre a boca, não enxerga nada, né? Cadê essa úvula que eu perdi? Pescoço gordo, né? Um perímetro cervical maior do que 45, no geral, né? Homem e mulher. 40 em alguns estudos. Então, mediu cervical do paciente acima de 40, tanto homem ou mulher, opa, ligou alerta, né? E esse paciente, seja você médico, fisioterapeuta, você não precisa ser um médico do sono para ser você a pessoa que tria, que detecta isso. O paciente que dirige, o motorista profissional ou não, ele tá sentado na sua cadeira. Exato, é outra quebra de paradigma. Isso atrasou a medicina do sono. Isso atrasou. Não existe medicina do dia e medicina da noite. Exato. O paciente, ele é um só. Então, o médico do tráfego, ele não tem paciente, ele tem candidato a condutor, ele tem uma perícia, ok. O médico do trabalho tem paciente, o cardiologista tem paciente, a físio tem paciente, a fono tem paciente. Então, enquanto a gente achar que para avaliar sono eu preciso ser especialista, a gente tá atrasado. A gente tá perdendo tempo. De que me adianta, né? Sofia, eu fazer brilhantes diagnósticos e zero tratamento? A gente tem que superar a linha do diagnóstico. Cobrar o tratamento, acompanhar o tratamento e garantir que o paciente esteja em tratamento é a obrigação de todo profissional de saúde que está acompanhando esse paciente de alguma forma, né? E a gente tem algo incrível falando em apneia, diferente do abuso de álcool e do abuso de substâncias. Por exemplo, o CPAP e outros métodos também de auxílio ventilatório, a gente consegue acompanhar.
Tu consegue acompanhar uma pessoa que tá em uma dependência de álcool à distância? Complicado, tá? Complicado. Mas tu consegue acompanhar o uso do CPAP, a adequação, a adesão desse paciente. Tu consegue acompanhar com uma actigrafia quanto ele dormiu, ali, estimar pelo menos quanto ele repousou, quanto ele descansou. E hoje a gente vê isso num smartwatch, né? Exato. Então, quando alguém me fala que avaliar sono é difícil, eu sempre penso assim, não é difícil. A gente que não tá fazendo do jeito certo. Exato. Mas não é difícil. Então, quantos pacientes tu acompanha aí, Sofia? Quantos a tua empresa acompanha? Muitos. Muitos. E os artigos mostram que paciente com apneia obstrutiva do sono, adequadamente tratado com CPAP, ele não tem maior risco de acidente, tá? Ele pode voltar ao ofício dele, voltar a conduzir, se ele utilizar o CPAP com boa adesão. Que é o ponto principal aí, né? a boa adesão, né? É o ponto, né? É o que você falou, não adianta a gente lutar tanto para diagnosticar e esse paciente não entrar em tratamento, né? A gente tem que lutar nas duas partes aqui. Desses perfis de motoristas que a gente tá falando, o que a gente tem de dado? Qual que é mais frequente? Qual que é o perfil que tá mais em risco? É o motorista profissional? É o jovem? Que a gente sabe que até o seguro é mais caro para quem é novo, né? É o jovem ou é o trabalhador de turno? O que a gente tem de dado Muito disso? Bom. Nós temos uma carência de dados no Brasil sobre o nosso perfil, inclusive é uma luta nossa, a gente está iniciando aí uma frente de pesquisa nacional, porque a gente tá no escuro, a gente não entende bem o nosso perfil nacional, mas a gente acredita que seja semelhante ao perfil mundial. Pacientes com risco cardiovascular, acima do peso e sonolento são o nosso foco, a gente precisa encontrar esses condutores. Começar primeiro do que tá na nossa cara, né? Tá na cara, gente. E quando eu falo tá na cara, é que tá na cara mesmo, tá? O motorista mesmo já vem te contando. Fala, doutora do céu, eu estou sonolento, tô cansado, eu tô dormindo em qualquer lugar, eu preciso aumentar as minhas horas de descanso. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. E ele já entende que ele precisa ser tratado. Então, a gente também tem essa inversão. A gente também começa a ter esse entendimento das pessoas em busca do tratamento, elas querem o tratamento. Por isso que é importante, tanto quando a gente fala de awareness, de conscientização, tem que andar as duas vias juntos. São trabalhos para conscientizar o paciente sobre isso, que, falando desse tema que a gente está, Maio Amarelo, né, que é a redução de acidentes, o incentivo, né, a redução de acidentes de trânsito nas rodovias, por exemplo, é um bom momento para conscientizar o paciente e o tempo inteiro conscientizar todos os profissionais de saúde, né, sobre isso. É junto. Não adianta o condutor chegar e falar para quem o acompanha, pro seu cardio, viu? Eu quero avaliar meu sono. E ele falar assim, mas tu é motorista, é normal motorista ter sono, isso faz parte. Não faz parte. O normal é tu não ser sonolento. Ou a tua carga de trabalho não está no teu ritmo, ou tu tem algum distúrbio do sono. Exato. Normal não é. E falando de campanhas, o nome da nossa campanha atual chama Volta Segura. O motorista que dorme bem, volta para casa. Que bacana. Porque é isso também. O que é essa campanha? Ele também entende isso, que ele tem uma família. Eu tenho uma família, eu quero voltar para minha família. Eu não quero sofrer um acidente. Claro. Essa campanha trabalha em algumas frentes. Frente de conscientização. Nós, profissionais de saúde, é possível fazer diagnóstico de um condutor com um método simplificado? Sim, é possível, tem respaldo, pode ser feito. É suficiente para eu começar um tratamento? É suficiente. É suficiente, não precisa fazer outro exame, não. É suficiente. Inclusive com o exame na ponta do dedo, tipo 4, tipo 3, é suficiente, pois o motorista, ele, por conceito, é um alto risco. A gente precisa começar ontem a tratar esse paciente. Precisa começar ontem. Então, esse projeto começa assim, né? Você profissional, você está certo. Você está fazendo um bem para a sociedade. Número 2, você empresa. Você empresa, cadê os seus motoristas? Você está dentro da lei. Vamos lá, 927. Cadê avaliar os condutores? E o terceiro passo vai para a população. Você dirige? Você dirige, você não dirige? Se você dirige, você anda com sono? Como é que é a tua noite de sono? Então, ela pega as 3 frentes para conscientizar, para deixar esse condutor sem distúrbios do sono. Para mostrar que é possível, é fácil, não é demorado.
Que bacana, porque o paciente, por exemplo, é claro que a gente tem que se organizar para fazer esse diagnóstico em massa, é um número grande para colocar em tratamento, mas concomitante a isso, tem o que a gente falou aqui, a pessoa que está trabalhando demais e está dormindo de menos, a conscientização de que hoje você não pode pegar no volante é de graça. Talvez tu não volte para casa. Exato, pode ser que você não volte para casa. Isso aqui não tem custo. Então, se você começar a organizar isso para daí seguir para quem precisa do diagnóstico, é algo simples e a gente precisa fazer, E a gente né? percebe a rede. Então, a gente começou o piloto e a gente percebe que a rede funciona muito bem. Ou seja, a esposa. A esposa é uma rede incrível. Ela olha ali, volta segura. Motorista que dorme bem voltar para casa. E cadê o meu? Exato. Cadê o meu motorista? Então, ela já pensa, mas meu marido, ele tem ronco. E eu ouvi naquela campanha que roncar não é normal, ele precisa avaliar isso. Ele vai avaliar como? Tu vai tirar o motorista da estrada e tu vai mandar ele para um hospital? Não, gente. A nossa campanha não fala sobre isso. Nossa campanha fala de método simplificado. Pode ser feito nos alojamentos. Uma boa triagem ali desse paciente. Uma triagem. Um alto risco. Positivou, tu não vai repetir. Triagem positiva, diagnóstico feito. Estamos falando do alto risco, vamos tratar. Vamos tratar. Ah, mas daí não adaptou bem, não é cirúrgico. Que bacana essa campanha. Passo 2. Aí eu passo 2. A maior parte vai sim adaptar um CPAP, vai ficar bem, vai ter uma adesão, a gente vai acompanhar. Ah, esse ou outro. Ah, esse ou outro é diferente. Nós vamos precisar realmente de uma investigação maior. Então, a gente precisa separar o que é básico, o que é exceção e começar o tratamento. O quanto antes. Tu sabe, Sofia, que eu convivo muito com cardiologistas. Meu marido é cardio. Casei bem, né? Casei com cardio. E o cardiologista, ele tem uma visão muito pragmática do sono, da sonolência, porque ele vê isso como a hipertensão. Ele faz o diagnóstico de hipertensão aferindo a pressão dentro do consultório dele. Ele não vai pedir um mapa, ele não vai pedir uma... Ah, eu vou fazer uma angiotomo. Não, ele não vai. Ele vai começar a tratar. Hipertensão. Vamos colocar aqui 30%, 40% da população adulta. Apneia, 30% dos adultos. Se eu pegar idosos ou hipertensos, esse número vai para 60%. Por que que a gente tem essa resistência a começar a tratar? Eu justifico aqui um pouco da falta de conhecimento, porque muitas vezes a gente vê o profissional que não é especialista em sono, eu não vou perguntar, porque eu não vou saber o que fazer depois com ele. Se vier um resultado, eu não vou saber interpretar. Então, é nessa conscientização, nessa educação básica que a gente precisa atuar, porque assim... O cardiologista que você trouxe, o paciente está na frente dele. Mais do que na frente do especialista em medicina do sono. Porque se a gente compara a quantidade, a gente tem mais de 2.000 cardiologistas no Brasil, né? Então, é aí que a gente tem que começar a avançar. E se eu pegar os hipertensos aqui nessa sala, 30% vão ter apneia obstrutiva do sono. É isso. Só hipertenso aqui. Então, são muitas pessoas, é um problema de saúde pública. Ah, mas... meu marido não pensa isso, gente. Ah, mas e se esse hipertenso tiver uma estenose renal? Meu marido não pensa isso. Meu marido, ele pensa assim, ó. Ele tem hipertensão, eu já aferi a pressão, eu vou começar meu tratamento. Isso é urgente. Ele, mas pode ser que tenha um problema. Eu vou pedir exames depois. Eu vou acompanhar, eu vou resolver o problema imediato dele. Eu vou tirar o risco. A gente precisa levar essa visão para a apneia. Precisa. As pessoas com apneia, 2 vezes mais diabetes. É um problema de saúde pública que ataca em várias frentes. Enquanto o profissional de saúde está aguardando exames incríveis, maravilhosos, as pessoas estão morrendo. É isso. Enquanto você esperar um cenário perfeito, num país que tem vários países dentro de um país, né? De tanta gente que a gente tem aqui, a gente vai continuar tendo tanto acidente assim. A gente vai continuar perdendo vidas nas estradas para problemas simples. Perder um paciente por um condutor por uma epilepsia frontal. Isso é exceção, uma síncope. Bom, isso é algo raro, pode acontecer. Tá, pode acontecer. Mas perder por um condutor que dormiu no volante às 10 da manhã... Isso era evitável, né? Isso era evitável. Isso a gente poderia ter feito algo por ele. Então, eu batalho nisso.
E isso é uma bandeira. E minha dúvida, esse projeto seu, ele tá no Sul, ele já tá no Brasil todo? Muito legal, muito legal. A gente vai apresentar ele no grande congresso em Salvador da Abramet, agora em setembro. Ele vai ser apresentado oficialmente. Ele já existe, ele já tem o nosso QR Code. Vocês podem baixar gratuitamente o e-book. Aprender ali nesse e-book vai ter Stop Bang, vai ter Score de Berlim, vai ter vários conteúdos para vocês começarem quando? Hoje. Começarem hoje a triar esses pacientes e começarem a fazer diagnóstico e em seguida tratamento. A gente não pode fazer diagnósticos incríveis e tratamentos frustros. Não pode. As coisas têm que andar junto, né? Porque senão foi em vão todo o esforço para diagnosticar. Exatamente. Então já existe, a grande inauguração vai ser agora em setembro. Que bacana. Porto Alegre a gente vai fazer uma apresentação e um início mais precoce. Vai ser um grande piloto, a cidade de Porto Alegre, com mobilidade urbana de lá, com motoristas. Até tô fazendo um spoiler aqui. Com motoristas em Porto Alegre. Mais pra gente. E é um projeto em parceria, são duas empresas unidas para mudar esse cenário nacional. Ah, que bacana. Que ação importante. É uma ação de salvar vidas. Quero voltar aqui e te mostrar números. Olha, a partir de agora nós temos X números de motoristas. Já tá convidada. Obrigada. Muito legal mesmo. Então, vamos esperar setembro pra gente ver esse lançamento, porque… Muito obrigada. Isso vai ser uma atitude de mudança de conduta aí, de saúde pública também, Em 3 frentes. Acho que a gente falar só pro profissional de saúde, pouco. Só pro motorista, pouco. A gente tem que falar pras empresas também. Então, 3 frentes. E desmistificar. Não é caro fazer diagnóstico de apneia em condutor. Caro não é difícil. É a consequência, né? Caro é a consequência. Não é difícil. E, não adianta o diagnóstico porque não tem tratamento. A Sofia vai pegar vocês. A Sofia vai pegar vocês. Então, tem tratamento. E não é um problema só do Brasil, tá? A gente pensa, a gente aqui… Não, isso também é discutido. Tem esse cálculo também nos Estados Unidos. Outros trabalhadores também têm esse problema. E tô falando só do tráfego, mas poderia falar de trabalhadores, poderia falar de outras áreas também muito afetadas. Mas o trânsito, ele é urgente. Urgente. Eu tenho uma dúvida, que a gente falou de números agora, e eu acho que deve ser a dúvida de muita gente, porque… se a pessoa, ela beber hoje uma latinha de cerveja, isso já tem uma métrica objetiva para analisar, e mesmo assim, o condutor vai ter todas aquelas consequências, e que bom, na verdade, porque isso evita muito acidente. Mas eu não vejo uma métrica objetiva de sonolência. A sonolência, ela é subjetiva. Eu posso falar numa escala de EVA, por exemplo, tá 10, tá 8, tá 5, mas… como é que a gente mede isso para saber se o acidente foi ocasionado por sonolência? Muito legal isso. Então, quando acontece um acidente em uma rodovia federal, a Polícia Federal vai lá e vai ver os sinais. Existe uma pontuação de trechos. Por exemplo, um acidente em uma reta, nada a ver… Uma reta, assim, que não oferece nenhum tipo de grande risco, não é uma curva, não é um problema no asfalto, teve uma freagem muito abrupta. São pontos que tu vai somando para associar isso à sonolência. Porque vocês imaginam que o condutor não vai chegar e vai dizer, ops, foi mal, dei uma dormida. Isso é raro, tá? Acontecer, mas também acontece hoje em dia. Mas existe uma pontuação. Então, esses números que nós utilizamos, 44%, eles ainda são subestimados, tá? Existe um exame objetivo, que é o teste da fadiga, que ele é utilizado também. E hoje em dia, com a inteligência artificial, muitos condutores são monitorizados o tempo inteiro, através de movimento ocular, posição. Eles precisam fazer alguns testes para ver como eles estão. Porque a fadiga, ela vai te levando a posturas mais de apoiar, exatamente. Então, existe isso. Porque, como eu falei, né? É trágico perder um condutor. E as empresas entendem isso. E elas priorizam e prezam. Empresas sérias, elas querem o bem-estar do condutor. Maravilhoso, muito legal. Então, essas métricas, é isso que contribui para esses dados que a gente tem. Sim. E porque métrica objetiva, e que isso passa a ser objetivo, é necessário para a gente mostrar a importância, né? E por isso que é tão importante isso que você falou. Eu vou voltar aqui para trazer números. Sim, porque isso sensibiliza e estimula as pessoas a procurar caminhos para resolver, né? E tem algo também que nos atrasou muito, que é o seguinte. Nós temos um gap, como eu falo, entre pesquisador e vida real. A aplicabilidade clínica desse resultado. Então, assim, a pessoa que tá na Disney,
E nada contra a Disney, porque eu também sou pesquisadora. Eu fiz meu mestrado, eu tô aí na luta do doutorado também. Então, assim, tu tirar essa pessoa da Disney e colocar ela num chão de fábrica ou numa estrada, isso tem um gap, tá? A gente precisa chegar numa empresa e falar claramente o que nós vamos fazer com os condutores. A gente não pode deixar brechas, a gente tem que falar um protocolo sério. O médico do trabalho faz esse protocolo, o médico do tráfego é chamado, o cardiologista da empresa, o médico do posto de saúde. Então é um protocolo sério. Olha, preencheu os critérios de alto risco. Baixa no nosso e-book, que tem tudo no e-book. Preencheu o alto risco. Pã, o que eu vou fazer? Fazer uma polissonografia domiciliar, gente. Tá correto, tá certo. Uma tipo 3, uma tipo 4. Ah, mas eu tô na Disney. Faça a tua tipo 1 no laboratório. Tu tá na Disney, eu tô na Disney. Tá tudo certo. Porém, um exame no dedo, um celular, o diagnóstico tá feito. Deu alto risco. Apneia, um IH, um IDO, acima de 15, paciente tem sintoma ou não, ele vai ser tratado. Esse paciente que ou não, que é o assintomático, como que você pode dar uma dica para quem está assistindo a gente que não é especialista em sono, que a gente tem aqui especialista não especialista, como é que eu posso investigar? Porque assim, a pessoa ela pode ser sonolenta há tanto tempo que ela já não percebe mais. É aquela pessoa que a gente brinca que o mundo é cinza, a hora que ela trata ele fica colorido. Como que você vai seguir para triar, para investigar a sonolência dele? Bom, então o primeiro conceito é esse. Tu não precisa de sintoma para diagnosticar alguém com apneia obstrutiva do sono. Tu fez um exame em casa ou no laboratório, tem critérios para isso. Ele tem um índice maior ou igual a 15, sem sintoma, ele tem apneia. Se ele tiver sintoma, sonolento, ronco, cansado, cefaleia matinal, acima de 5 eventos por hora ele tem diagnóstico. Esse carinha aí, que não tem sintoma do 15, tu vai atrás disso. Meu querido, me conta um pouquinho. Conta melhor isso. Como é que é? Como é que é teu dia? Ah, eu não tenho sintoma, mas eu não vejo um filme até o final. Eu não tenho sintoma, mas eu sou hipertenso, tomo 3 remédios. Eu não tenho sintoma, mas eu sou um cara irritado. Eu não tenho sintoma, mas eu tô rendendo pouco no exercício. Então, é mais sutil. Tu vai precisar mostrar um mundo colorido pra ele. E muitas vezes tu começa a tratar, isso acontece com frequência. Tu começa a tratar esse ser humano, reduzir o risco cardiovascular dele, e a gente tem um estudo recente até que fala sobre isso, vale a pena tratar inclusive os assintomáticos, tá? Isso tu reduz mortalidade em 5 anos. Tu vai começar a tratar e ele vai ver os benefícios. Eu tenho uma experiência com o Epworth, porque no meu doutorado, eu pegava pacientes que iam fazer... O é por mente. Não, então, depende. A regra do Epworth é o paciente preenche, né? E esses pacientes, eles iam colocar stent. No dia anterior, eu fazia um polígrafo tipo 3 e antes aplicava alguns questionários. Eu provoquei brigas homéricas familiares se a esposa estava do lado e eu puxava a conversa e ele... Não. Claro que você dorme vendo televisão. Para de mentir! Brigas. Então, o paciente fazer uma autoanálise, muitas vezes tem um erro aí, né? E a gente ouvir algum familiar que tá junto pode ajudar muito, né? Com certeza. Por isso que eu costumo dizer que as esposas carregam os motoristas e elas querem que eles voltem para casa. Isso é amor. Tu querer o bem-estar de quem tu tá junto é amor. Então eu faço sempre esse desafio, né? Indique alguém que ronca, indique alguém que é sonolento pra gente. Então o Epworth, ele é uma avaliação subjetiva. Toda escala, eu como otorrino, como objetiva, ele é passível de erro. É óbvio que é um começo muito importante pra você triar, né? Tanto que a lei, ela tem Epworth ou dados objetivos. Tu tem perímetro cervical alterado, 37, 45. Tu tem aqui pressão arterial alterada. Na hora, o médico vai medir. Tu tem uma lampate ruim. Opa! Mas eu acho que a gente pode valorizar um pouco mais a escala de triagem, sabendo fazer algumas perguntas certas e tendo a sensibilidade. Porque eu já tenho paciente... Não, eu não leio. Não, então eu vou entender um pouquinho a rotina desse paciente pra extrair dele em qual atividade não é robô, ele fica. Tu não acha? Exato. Eu acho assim, ó, as escalas,
Primeiro, digo que eu amo escala, tá? É muito importante, muito importante. Eu sou a pessoa que usa Stop Bang, Conferência de Berlim. Eu sou a pessoa que usa o Epor. E eu digo assim, ele me liberta e não me aprisiona. Eu não vou chegar pra pessoa semi-analfabeta e vou crucificá-la com um Epor. Claro. Eu não vou fazer isso. Mas ele é um parâmetro. E se a gente não tem número pra mostrar, a gente não tem nada, Sofia. Então, importa sim. Importa eu voltar aqui nesse podcast e falar assim, viu? Na empresa tal, eu tinha 100 acidentes. Com diagnóstico e tratamento, eu tive 5 nesse mesmo período. Isso é um sucesso ou não é? Isso é um sucesso. Então, o número, ele importa e o sono, ele tem que lidar com isso. Números importam. E aí, então, o que falta pra gente? A gente tem esses números, a gente já tem 44% é por sonolência. A gente sabe que não é só caminhão. O que tem mais de prevalente nas estradas? Carro. E é o que você falou, é o que a gente usa mais pra se locomover. O que falta pra hora que alguém vai renovar uma CNH ou tirar sua CNH? Porque assim, ó, o óculos, se você não passar no exame de vista, ele vai exigir a hora que ele pegar a sua carteira. Por que você não tá usando? E por que a gente não faz isso? O que falta? Falta uma palavrinha na lei, falta uma palavrinha na lei. Eu, como sou de 1980, eu já entendi esse processo. Então, quando eu era criança, eu não usava cinto, gente. E aí surgiu uma revolução chamada quem não está de cinto será multado. Isso foi uma revolução no Brasil. Muito. Você que bebeu, não dirija. Quem não lembra desse slogan? Se você bebeu, você não dirija. Agora eu quero esse slogan. As pessoas não usavam capacete com moto, as crianças andavam na frente sem cinto. Então, assim, precisa começar a ser politicamente incorreto dirigir com sono. Dirigir tomando um energético, dirigir abrindo o vidro porque vai dormir. Só no caminhão, não no carro. Isso vale pra todo mundo. Vale pra todo mundo. A lei, tô dizendo pra vocês, a lei, ela tira o motoqueiro, né, o motociclista, e tira o carro convencional. Porém, isso é uma questão de tempo, assim como o toxicológico mudou, como o cinto no banco de trás, como várias regras, como o uso de álcool. Antigamente, nós tínhamos uma tolerância. Agora a tolerância é 0. Não tome uma cervejinha e vai fazer bafômetro. Vai alterar. Você vai ser pego. Então, é isso que eu espero do sono. Enquanto a gente encarar sonolência como uma bobagem, a gente vai ter mortes. Com certeza. Quando a gente começar a encarar, é urgente, tem tratamento, tem diagnóstico. Um médico não deixaria alguém com epilepsia sem medicamento dirigir. Não, eu tenho certeza que a gente não deixaria. Mas ele deixa um paciente com apneia obstrutiva do sono dirigir. Ele não pede relatório de nada. Ele, faz o sinal da cruz e libera e pensa que eu nunca encontro esse condutor. Pois é, isso é uma mudança que parte da gente, mas eu também não coloco todas as minhas fichas na gente. Eu coloco na sociedade, nas pessoas e nas empresas. Eu espero muito que os profissionais de saúde se conscientizem com o Volta Segura e com outros projetos que estão vindo. Mas eu não coloco toda a minha esperança neles. Eu coloco na sociedade como um todo, nas leis, que hão de vir, né? À medida que processos começam e começa a dizer, poxa, por que tu não fez uma consulta online? Por que tu não fez um diagnóstico domiciliar? Ou empresa, deixou esse condutor aí? Isso começa a acontecer, esse movimento começa a acontecer, muda-se também. E lembrando que se hoje eu fiz um exame de apneia do sono para diagnóstico e eu não tenho, pode ser que ano que vem eu ganhe peso, pode ser que com o tempo eu vá envelhecendo. Então, essa análise do sono por todos os profissionais é essencial sempre, né? E também, não pensando só em distúrbio do sono, pode ser que amanhã eu dirija sonolenta porque eu virei a noite trabalhando, porque eu virei a noite numa festa. Então, essa conscientização também é essencial, né? Tu sabe que no Rio Grande do Sul tem um projeto incrível que foi gerado por uma mãe que perdeu um filho. Um dia que esse jovem passou no vestibular, ele fez uma festa e um condutor embriagado, aconteceu um acidente, né? Então, enfim. E aí, essa mãe pegou toda a dor dela e ela fretava, eu não sei se continua, chama Vida Urgente o nome do projeto. Que legal. Freta ônibus para buscar os jovens de balada, para que eles não dirijam bêbado, que não peguem carona. E isso foi um projeto que impactou nos números do trânsito do Rio Grande do Sul. Que legal. Porque ela era ávida por isso. Então, eventualmente, tu acha que
eu não vou mudar o Brasil fazendo um diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Talvez tu mude. Talvez tu mude a tua empresa, a tua cidade. Talvez tu mude a vida de uma família que perdeu ali um ente querido. A gente falou no começo, vida não tem preço, não tem. Né? Mas se a gente pensa em custo, também tem essa perda, ela vai refletir a longo prazo aí, seja em pessoas mais dependentes do governo, pessoas que não se sustentam sozinhas, menos educação, né? E eu escuto outro passo que é assim, ó. Amanda, mas e se esse condutor precisar de um CPAP, como vamos fazer? E aí eu trago e aproveito a Sofia aqui também. Pessoal, nós temos leis para CPAP no SUS. Nós temos leis. Nós temos empresas que, em parceria com o colaborador, adquirem o equipamento. Nós temos linha de financiamento. Nós temos N estratégias que vão acontecer e que acontecem. Perfeito. A gente precisa se mobilizar. Então, essa desculpinha do eu moro num país subdesenvolvido, isso, infelizmente, assim, eu não aceito essa desculpinha mais. A gente tem que se mobilizar, se unir para resolver isso, né? Existem maneiras, existe uma campanha muito legal, foi feita na última gestão da AB Sono, que era a doação de CPAPs, ajuste de CPAP, ajuste de máscaras, a própria ResMed também tem campanhas muito interessantes, eu sei que a Dai no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tá com uma campanha muito legal, então assim, vamos procurar essas entidades. As parcerias estão aí. Então, dizer que não tem como é pouco, é pobre. E o sono vem crescendo muito, né? Então, quanto mais gente na causa, mais a gente chama atenção, mais longe a gente consegue chegar, né? A gente vai ter que chegar ao fim do nosso podcast. Ai, que pena. Ai, mas eu quero muito te agradecer. E antes eu quero que você deixe uma mensagem. A gente tem muito profissional de saúde que nos vê aqui. Qual que é o papel desse profissional de saúde, especialista ou não em sono, para ele atuar diretamente nesse problema? Agora, o que você pode deixar de mensagem para ele se conscientizar? Não existe atendimento do dia ou da noite. Se você atende pessoas, essas pessoas dormem, esse é problema seu também. Então, a apneia obstrutiva do sono é uma doença muito prevalente para a gente simplesmente delegar para o especialista do sono. Não sejam as pessoas que deixem quem tem apneia obstrutiva do sono solto aí pela rua, com sonolência, ronco, tendo uma qualidade de vida muito aquém do esperado. A sonolência no volante, ela é um problema social, de saúde pública, e todos podem fazer o encaminhamento para o diagnóstico. O motorista, ele é alto risco. E aproveitando, vão lá conhecer, Volta Segura, vão lá buscar. Vou deixar depois, vou encaminhar para a Sofia o link. Acessem, é um e-book muito resumido, que vai ter tabelas interessantes, vocês podem utilizar por aí. Vou ficar feliz se vocês lerem. Maravilha. Pessoal, eu quero agradecer então a audiência de vocês até aqui, que nos assistiu, e convidá-los para seguir a nossa rede social ResMedHCP, @ResMedHCP, e no YouTube também, ResMed Brasil. E como é que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas podem te encontrar também, Amanda? Pessoal, @AmandaCostaOtorrino. Vão lá, me procurem, me deixem um recadinho, eu leio todo mundo, podem mandar lá. Muito obrigada, então, por esse papo, por essa aula que vai ajudar tanta gente, conscientizar tanta gente. E obrigada, você que nos assistiu até aqui. Nos vemos no próximo episódio.